pessoal, essa é a última parte da quadrilogia da Saga do Brasil. No último episódio vimos que foi iniciada uma terceira guerra mundial, com estopim na Guerra da Coreia, com o conflito escalando rapidamente para o uso de armas nucleares, com países como Índia, Paquistão, China, Coreia e Japão sendo alvos dessas poderosas armas, com os chineses por enquanto conseguindo avançar na maioria dos frontes com a superioridade numérica. Porém, eles estão prestes a sentir os efeitos das inúmeras explosões. Sejam bem-vindos ao último episódio. Se inscrevam no canal se você gosta do conteúdo. O link para a playlist estará na descrição do vídeo. Depois da devastação das armas nucleares, os exércitos dos países mais afetados sofreram uma paralisação dos seus avanços, já que inúmeros centros militares e logísticos foram destruídos, no que causaria a necessidade de uma reorganização na estrutura militar desses países. Além disso, tinham os danos econômicos, já que a cada explosão uma grande fatia do PIB era perdida, já que os locais bombardeados eram geralmente centros econômicos e populacionais. Essa destruição mútua fez com que a guerra ficasse paralisada, e os avanços são insignificantes durante muitos meses. Apesar da paralisação das atividades terrestres, ambos os lados continuam com as detonações, com os aliados bombardeando cidades na China, Irã e Paquistão, enquanto os inimigos bombardeiam cidades na Turquia, Índia, Indonésia e Austrália. Além de, claro, o Japão, que tem muitas cidades completamente destruídas. Apesar disso, os chineses avançam bem pouco. Depois de meses sem avanços significativos, os países conseguem se reajustar, e a infantaria novamente começa a se mover, com todos os soldados recebendo roupas anti-radiação, já que se esperava ainda um amplo uso de armas nucleares, principalmente no campo de batalha depois que todas as cidades fossem destruídas. No Irã e Iraque, o teatro de guerra começa a se movimentar, com o governo islâmico dos países ficando extremamente vulneráveis, causando muitas guerrilhas de grupos étnicos na região, o que facilita o avanço aliado. O uso de armas atômicas aumenta à medida que esses líderes têm a certeza da derrota, mas não adianta. Depois de causar muita destruição, os governos inimigos são derrubados no Iraque, Irã e Afeganistão, o que abre uma nova frente para os paquistaneses, que agora têm que lutar contra a OTAN e a Índia. Os chineses, depois de bombardear muitas cidades no Japão, conseguem dominá-los completamente, com o governo se rendendo, e o governo é exilado nos Estados Unidos. Apesar dessa vitória, o uso incontrolado das armas nucleares por Xi Jinping obrigaria ao abandono do Japão, onde, depois de alguns meses, grande parte do território não teria condições de abrigar vida, e os civis são evacuados em massa para países seguros. Isso mostra a precariedade do exército chinês, que não conseguia avançar pela infantaria, mas dependia muito da devastação do inimigo para poder conquistar algum território, além de que muitos foram abatidos pelo excesso de radiação. Na verdade, isso ocorria em muitos lugares, com a diferença que os países democráticos tentavam evitar a contaminação prolongada, e a China tem que usar os próprios soldados até o fim, já que as explosões estão acontecendo no seu próprio território. Com essa vantagem adquirida, o próximo alvo dos aliados é o Paquistão, porém eles sofrem muita resistência com o uso de armas nucleares táticas em campo de batalha. Eles são obrigados a utilizar também a artilharia nuclear, e o uso dessas armas causa quantidade de baixas nunca vista antes, com milhões de soldados morrendo em poucas semanas de combates. Porém, o Paquistão é finalmente rendido e a China fica praticamente sozinha. A pressão exercida sobre o Myanmar começa a deixar a junta militar que governava o país extremamente instável, o que leva a uma revolução no país e o governo é derrubado. O país é rapidamente dividido entre os aliados e os chineses, que dão tudo de si para proteger o país, que é considerado a porta de entrada para a China. No Oceano Pacífico, os americanos conseguem expulsar os chineses de boa parte do Mar do Sul da China, o que abre espaço para um desembarque nas Filipinas e Vietnã. Apoiados pela população local, os soldados conseguem dominar rapidamente o país. Em um momento histórico, onde americanos e guerrilheiros vietnamitas estavam lutando lado a lado para combater o invasor chinês. Os chineses não conseguem bombardear os americanos com armas nucleares, já que o míssil teria que sobrevoar o mar durante várias horas. Facilmente seria abatido. Durante esses anos de guerra, uma série de tentativas foram feitas, com nenhuma delas dando certo. Então eles decidem usar seu último estoque para atingir cidades americanas. O plano consistia em lançar muitos mísseis de uma vez, com o objetivo de poluir o sistema de radares, com centenas de bombas sujas sendo lançadas para servirem de iscas. Isso dá certo, e durante as 6 horas do trajeto desses foguetes até os Estados Unidos, a Força Aérea Americana entrou em um caos,
com muitos mísseis não sendo interceptados, e as cidades como São Francisco, São José, Los Angeles, San Diego, Sacramento, Portland e Seattle e Vancouver são destruídas nesse evento, e que afetou muito a logística americana no Pacífico. Apesar dos Estados Unidos serem afastados do ringue, os exércitos da OTAN e SATO conseguem avançar cada vez mais no Sudeste Asiático, libertando todos os territórios invadidos, com exceção do Japão. Eles não iriam invadir a China, mas sim bombardeá-lo, até que se rendessem, pois os generais fizeram os cálculos e viram que seria impossível invadir a China com o número de soldados que eles tinham, pois o Partido Comunista Chinês certamente usaria a população como bucha de canhão. Então, nos próximos meses, muitas cidades foram bombardeadas com bombas nucleares, até que a soberania aérea fosse conquistada e os aliados pudessem usar bombas convencionais, com a China sofrendo com bombardeios durante quase 6 meses sem poder responder à altura, até que Xi Jinping, sem apoio nenhum do próprio partido, finalmente se mata e acaba com aquela guerra. Com a morte de Xi Jinping, uma ala menos radical do Partido Comunista assume o poder e inicia as negociações com os Estados Unidos. A rendição seria incondicional. Logo depois, a Coreia do Norte acaba se rendendo, já que o estoque de mísseis tinha chegado ao fim e poderia ser facilmente bombardeada. Com o final da guerra, além das grandes compensações monetárias, os vitoriosos ganham territórios, já que essa seria uma forma de compensar os territórios que se tornam inabitáveis, com a Turquia anexando uma região do Irã com muitos turcos. A Índia fica com boa parte do Paquistão, além da Caxemira e faixas de fronteira com a China nos Himalaia, e consegue expulsar todos os islâmicos que sobravam no seu território. Como compensação pela exploração chinesa, os países do Sudeste Asiático ganham faixas de fronteira na China. A Coreia, além de ser unificada, pega parte da China, que tinha um coreano, e o governo exilado da China Democrática volta para Taiwan e posteriormente para a China. O Estado japonês é novamente criado, porém com muitas regiões inabitáveis, com muitos japoneses tendo fugido. Os efeitos da radiação danificaram grande parte do mundo, principalmente a Ásia, com partes que antes eram super férteis e promissoras se tornando desertos intocáveis, o que danificou muito a alimentação no mundo, já que esses países eram os maiores produtores. A devastação de grandes cidades na Califórnia, apesar de grande perda econômica, não afetou muito as terras vizinhas, pois foram apenas 5 detonações, e longe de danificar o solo fértil dos Estados Unidos, na Louisiana, com a Califórnia perdendo muita população e a influência dos democratas, já que ela já estava baixa e ficou muito menor, o que permitiria a manutenção da economia do país em uma caminhada lenta em direção à liberdade novamente. O mundo todo passaria dificuldades, pois aconteceria um inverno nuclear, que destruiria muitas safras durante os anos, principalmente na Eurásia. Porém, o Brasil seria um dos menos afetados, devido à distância, e com a sua agricultura já contando com a maior tecnologia do mundo e seus campos férteis tendo crescido muito nos últimos anos, ele se torna o maior exportador do mundo, acontecendo um novo boom das commodities, o que fez com que o Brasil juntasse muito dinheiro e conseguisse construir uma grande indústria e muita tecnologia, com o país alimentando o mundo todo e ganhando muita influência, expandindo a SATO, que agora se torna a Aliança do Atlântico Sul, praticamente um irmão da OTAN. O Brasil ajudaria muitos países da África a se democratizarem e desenvolverem, ganhando uma grande influência sobre o mundo e se tornando a maior potência mundial. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado dessa saga do Brasil. O final obviamente seria com o Brasil se tornando uma grande potência, porque o protagonista sempre vence no final, né? Se inscreva no canal e até mais.